Boa noite, moçada. Estão me ouvindo bem aí? Boa noite, Thiago, beleza? Beleza. Turma, só abrir o negócio aqui, só um minutinho. Isso. Moçada, tudo certo com vocês, né? Deixa eu ver aqui se eu conheço alguém. Gente, só um detalhe: vocês estão no segundo período, não é isso? Isso mesmo. Não, beleza. A turma de vocês é aquela que não começou de fato no primeiro, depois agora vocês estão voltando. É, só me refresca a memória disso daí. Não, beleza. Então, isso que eu ia perguntar para vocês. Quem já teve aula comigo dessa turma? Rafael, João Vitor, Fabiano, Nicole. Pulei alguém? Paulo Vitor também. Guilherme Antônio. Então vamos ver aí. Aqui está com 20, 19. Então tem muita gente que não foi meu aluno. Né? Ah, sim, vocês tiveram PI comigo, foi mesmo. Vocês tiveram PI comigo nos primeiros semestres do ano passado, não foi isso? Ou no segundo semestre, não sei. Segundo, isso. Turma, vocês dão um crédito aí, porque minha cabeça não é das melhores, não, tá? Então, vocês vão me perdoando pela falha. E como eu não conheço vocês pessoalmente, não sei nem se vocês já tinham me visto também, fica meio esquisito aí. Ah, foi PI, Estática e Metrologia. Não, beleza. É bem que eu estou reconhecendo alguns aqui pelo nome, mas vocês me desculpem aí se eu não tiver lembrado. Moçada, então, esse semestre nós vamos trabalhar com gerenciamento de projetos. Uma disciplina aí que bom, que eu particularmente eu adoro trabalhar com ela, né? E o que acontece? Como que nós vamos trabalhar? Turma, quando a gente fala em projeto, nessa disciplina de gerenciamento de projetos, nós não vamos aprender a projetar nada. Você fala, mas, pô, professor, mas como que nós vamos trabalhar com projetos sem aprender a projetar nada? Bom, quando a gente fala em gerenciamento de projetos, nós vamos aprender ferramenta, metodologia, alternativas para que eu faça uma gestão de um determinado projeto como um todo. Então, eu estou meio de lado aqui na câmera porque meu notebook está aqui e eu fico olhando na tela que está aqui na minha frente. Então, por isso que está meio deslocado aí. Quando a gente fala em gerenciar um projeto, nós estamos falando de usar um monte de ferramentas, de possibilidades para a gente controlar um projeto. Aí eu pergunto para vocês, quem de vocês já gerenciou algum projeto na vida? Turma, eu queria que vocês participassem junto comigo, tá? Vamos lá, vamos conversar bastante comigo para a gente deixar as aulas mais dinâmicas, não ficar tão moroso. Quem de vocês já gerenciou o projeto?
Rafael não, João Vitor também não. Eduardo, depende. Mas depende de quê? Sim ou não? Eu nunca, Thiago, mas já dei muito pitaco já. Tá, deu muito pitaco. Pitaco como, Paulo? Palpite, né? Sei lá. Não, pois é, mas eu falo assim, em relação em que tipo de projeto? Ah, sei lá, construção, essas coisas. Civil, construção civil. Isso. Beleza. Eduardo, por que depende? Explica para nós aí. Projeto. Qualquer natureza de projeto que seja. Estou falando de qualquer projeto que seja, independente. Ou profissional ou pessoal. Turma, eu vou antecipar um negócio para vocês que todo mundo, 100% de quem está assistindo essa aula, já gerenciou um projeto ou está gerenciando um projeto. Que projeto que todo mundo aqui tem envolvido? Todo mundo, menos eu. Faculdade. Ou seja, formação no ensino superior. Eu, na verdade, eu sou parte desse projeto, né? Mas eu já fiz o meu, eu já me formei. Então, a formação acadêmica de vocês, né, na engenharia mecânica, é um baita de um projeto que vocês estão participando. E mais do que isso, vocês estão gerenciando esse projeto. Afinal de contas, vocês entraram por acaso nessa faculdade ou vocês escolheram fazer o curso? Vocês tinham a opção de não fazer, concorda? Fazer em outra faculdade, não fazer de jeito nenhum. Ah, mas eu passei só no Unipan de 10 que eu fiz. Beleza, mas a sua opção de fazer ou não, você tinha. Você podia não ter feito nenhum. Então, é um projeto que vocês estão na cabeça dele. Depende de vocês gerenciar tudo. Ou seja, nota, tempo, aula, custo. Ah, mas a mensalidade eu não consigo alterar. Tá, beleza. Mas se você for reprovado e tiver que fazer uma outra matéria, tiver que ficar pagando segunda chamada de prova, o custo aumenta do projeto. Não aumenta? Ou não? Correr atrás de uma bolsa ou um financiamento é uma possibilidade? É. Todo mundo vai conseguir? Não. Ou seja, há formas de tentar amenizar o custo? Tem. Mas o que foi a primeira coisa que vocês fizeram antes de entrar na faculdade? Vestibular. E antes do vestibular? Beleza. Ensino médio. Ou seja, o ensino médio é obrigatório, né? Para você fazer faculdade. Então, turma, vocês tiveram que cumprir uma série de requisitos legais para chegar a concluir esse projeto que vocês estão trabalhando. Só um minutinho, pessoal. Só pegar um negócio aqui. Dá um minutinho. Olha, bate aqui, não tem sanção. Olha aquela puxadinha. Não. É aquele que eu fui carregar na caixa. Entendi.
Pessoal, então, voltando ao assunto, isso que vocês estão fazendo é parte de um grande projeto, que a conclusão é a graduação, é a formação acadêmica de vocês, né? Que envolveu um planejamento, muito ou pouco, ou seja, tem gente que já entrou na faculdade sabendo quanto que tinha para gastar por mês, com moradia, com alimentação, com mensalidade. Teve gente que meteu a cara, depois eu vejo, né? Uma série de fatores. Então, envolveu planejamento, envolveu escolha, envolveu gerenciar, está envolvendo gerenciar esse tanto de coisa. Custo, nota, tempo. Muita gente trabalha e tem que estudar à noite, tem que conciliar com os estudos, tem que conciliar com os trabalhos. Ou seja, tudo isso, gente, vocês estão gerenciando e depende de vocês. E isso é um baita de um projeto que vocês estão na frente dele, né? Então, quando a gente fala em gerenciar projeto, nós estamos falando de buscar, através de várias ferramentas diferentes, uma gestão com qualidade, com eficiência, para atingir um determinado objetivo no final das contas. Beleza? E isso, turma, vale para tudo, tá? Vale para a faculdade, mas vale para projetos profissionais também. Ou seja, vou fazer um projeto de uma casa, de um prédio. As ferramentas que nós vamos ver aqui, elas são perfeitamente aplicáveis nessas outras frentes. Ah, não, eu vou fazer um projeto de uma viagem. As ferramentas são as mesmas. Certo? Então, quando a gente fala em gerenciar projeto, turma, não necessariamente nós estamos falando de gerenciar projetos de engenharia mecânica. Nós vamos trabalhar aqui com várias frentes e possibilidades diferentes de gerenciamento. Claro, usando as mesmas ferramentas, alternativas, possibilidades, indicadores e daí por diante. Beleza? Turma, para quem não me conhece, alguns de vocês ainda não tiveram aula comigo, meu nome então é Tiago Silvério, eu sou engenheiro mecânico formado pela UFO, em Uberlândia, estou completando aí, deixa eu fazer as contas, completando 11 anos de formado, agora em janeiro. Tenho formação em MBA, em gerenciamento de projetos pela Fundação Getúlio Vargas. Estou finalizando, praticamente só esperando a data de defesa do meu mestrado, também em fabricação mecânica, tá? Em usinagem, estou fazendo torneamento pela UFO e pela PUC do Paraná. Não coloquei aí, mas atualmente eu estou fazendo uma especialização em engenharia de segurança pela PUC Minas. Então, é outra formação minha que está em andamento. Como engenheiro de segurança pela PUC Minas. Atuo como professor desde 2014, em cursos de engenharia principalmente. E desde 2011 eu trabalho, inclusive atualmente eu ainda exerço a profissão de engenheiro dentro de indústrias, né? Então, eu terminei minha graduação ali finalzinho de 2010 e durante a faculdade eu fiz alguns estágios, todos eles dentro de indústria. Inclusive o meu estágio obrigatório, que foi feito no ano de 2010, ao longo do ano de 2010, e primeira parte aí do ano de 2011 eu fiz numa empresa chamada Cargill, não sei se vocês conhecem. A Cargill hoje, se não for a maior, está entre as 3 maiores empresas do mundo de alimentos. Tá? Então eu fiz estágio. Quando eu terminei o meu estágio, contar um pouquinho da minha vida profissional de vocês, eu fiz o estágio dentro da manutenção industrial da planta da Cargill de Uberlândia. Então, era uma planta bem grande lá de produção de derivados do milho. Então, o milho chegava na forma de grãos, né? O milho a granel chegava, ele era processado e vários subprodutos eram extraídos desse milho. Então, você tinha um amido de milho, que é tipo a maizena. Você tinha a extração do farelo do milho, que é muito utilizado para ração animal. Você tinha a extração da fibra do milho, muito utilizado para a produção aí de alimentos para nós, né?
para humanos. Você tinha extração de outros tipos de produto. Um deles, por exemplo, era um xarope doce, muito parecido com o mel, que é muito utilizado para a fabricação de cerveja. Então, dos grandes clientes que a gente tinha lá da nossa fábrica era a Ambev. Né? Então, por exemplo, essa época do ano a gente produzia muito, mas muito, já prevendo as festas de final de ano, janeiro e carnaval. Então, a produção de um xarope utilizado na fermentação da cerveja, né? Quando a gente fala lá, cereais maltados, então era parte do milho, era feito lá, né, para a produção de cervejas comuns que a gente vê, tipo Brahma, Skol, Antártica e daí por diante. Então eu fiquei lá como estagiário durante um ano, deu quase um ano de estágio. E aí, assim que eu me formei, eu lembro muito bem que meu estágio terminou numa sexta-feira, quando foi na sexta-noite, eu fui chamado e fui convidado a começar já como engenheiro de manutenção. Então, passei o final de semana, na segunda-feira eu já comecei como engenheiro de manutenção na mesma Cargill, na mesma empresa. E fiquei por 4, 5 meses como engenheiro de manutenção, até que eu fui aprovado um processo trainee numa empresa chamada Flora. A Flora, gente, para quem não conhece, ela é a fabricante, ela é uma empresa que produz produtos de higiene e limpeza. Dentre os produtos dela, por exemplo, a linha Minuano, detergente, sabão, amaciante, desinfetante, limpador perfumado daquela marca Minuano, era produzido nessa fábrica que eu trabalhava. E depois, sabonete era o Albany e o Francis. Não sei se alguns de vocês devem conhecer essas duas marcas também de sabonete. Então, trabalhei na Flora, entrei na Flora como engenheiro trainee. E o engenheiro trainee, turma, ele tem uma particularidade que geralmente são processos seletivos, onde o profissional ele vai passar por todas as áreas da empresa. Pelo menos os bons programas trainees, eles têm essa característica, né? Então, eu passei por todas as áreas da empresa durante 3 meses, inclusive RH, logística, cozinha, produção, manutenção, engenharia, enfim, passei por literalmente todas as áreas da fábrica, da empresa. E no final desses 3 meses, eles direcionaram, nós éramos 4 trainees, cada um foi direcionado para uma área específica. Então, ao final desses 3 meses, eu fui direcionado para a área que a gente chamava de manutenção central, mas a manutenção central era uma área que cuidava de usinagem, caldeiraria, soldagem, manutenção civil, e eu passei a ser responsável também por uma equipe que estava começando o trabalho dela, chamada de equipe de manutenção preventiva. Então, a equipe que era responsável por executar as manutenções preventivas que eram planejadas. Oi? Interrompendo, qual que era o software que vocês usavam no plano de manutenção lá? Lá era um software ERP criado pela própria empresa. Ah, tá. Um software interno. É porque a gente está tentando montar um plano de manutenção lá na empresa que eu trabalho e é com o programa Engerman. Sei, um dos melhores, o Engerman. Sim, aí a gente está tentando montar, sabe? Sei. Aí a gente está procurando no mercado uma pessoa que tem uma leve experiência com software, que já escreveu algum plano de manutenção para estar ajudando lá, sabe? Depois me manda um contato, que eu tenho bastante experiência nessa área de consultoria de manutenção. Tem 10 anos que eu atuo nisso, a gente troca uma ideia, ô Fabiano. Beleza, depois eu te mando privado aí. Beleza. Pessoal, então, do dia para a noite, para quem não tinha, eu tinha 24 anos para 25. Do nada eu passei a ter 33 pessoas na minha responsabilidade. Eu era chefe, eu era supervisor de manutenção de uma equipe de 33 pessoas, 34 comigo. Então, eu não fiquei doido nessa época porque, não sei por quê, porque a chance era grande. Então, foi um desafio violento. Essa empresa, essa Flora, ela é parte do grupo JBS da Friboi, né? Para vocês
a da galera da Friboi lá, era uma empresa, é uma das empresas do grupo, pra vocês terem uma ideia. Então, era pauleira. Trabalhei lá quase 2 anos como supervisor de manutenção, fiquei um tempo como supervisor de produção na área de formulação de líquidos nessa empresa, né? Eu fui para formulação de líquidos, depois voltei para a área de manutenção central, fiquei mais um tempo até que eu passei no processo seletivo da Grosseries aqui em Patos, na área eu fui para coordenador de manutenção da fábrica de ração animal deles aqui em Patos, fiquei lá por 4 anos como coordenador de manutenção. E como coordenador de manutenção, eu também cuidava, tanto na Flora quanto na Grosseries, eu também cuidava de projetos. Projetos. Além da manutenção, eu também era responsável por vários projetos dentro da empresa. O projeto como um todo, de forma global, né? Então eu era o gerente do projeto, isso, a responsabilidade inteira do projeto era minha, como também de subprojetos que a gente chamava dentro de um projeto maior. Então, eu lidei com o projeto durante esse tempo todo que eu trabalhei nessas empresas. Projetos grandes, projetos pequenos. Já tive projetos na minha mão, por exemplo, de 4 milhões de reais, 5 milhões de reais, projetos que eu já gerenciei desse montante. Só na Grosseries, por exemplo, se soma, acho que todos os projetos que eu gerenciei, dá aí na faixa de uns 14 a 15 milhões de reais em projetos que eu gerenciei. Ou seja, um dinheiro que não é meu e eu era responsável por gerenciar todo esse projeto. Então, projeto de linha de mistura, projeto de silos de expedição, projeto de caldeira nova, de reforma de caldeira, de instalação do sistema de geração de vapor completamente novo, projeto de troca de linha, projeto de implantação da execução de manutenção preventiva numa fábrica. Então, todos esses foram projetos que eu gerenciei ao longo da minha carreira. E tem uns 2 anos, mais ou menos, que eu abri a minha própria empresa de engenharia. Inclusive, eu não coloquei o nome dela na apresentação, eu tenho uma empresa chamada SG Engenharia, que eu continuo fazendo projetos, gerenciando projetos, executando montagem industrial, dimensionamento, consultoria, inspeção técnica, inspeção de NR12, NR35, NR33, NR13, e daí por diante. Então, turma, para que eu estou falando isso? Para mostrar para vocês que eu vou tentar levar essa disciplina de uma forma mais prática possível, até porque tudo que a gente vai ver aqui, eu vivencio no meu dia a dia tudo isso. Tá? Quando a gente estiver falando das ferramentas de gerenciamento de projetos, eu lido com isso todo santo dia da minha vida. Inclusive, hoje eu estou com uma equipe trabalhando dentro da Patence, da Rações Patence aqui em Patos. Não sei se vocês conhecem a fábrica lá, mas eu estou com uma equipe lá. A gente está executando algumas montagens industriais e eu estou com alguns funcionários terceirizados para uma empresa de Santa Catarina, do Paraná, que está fazendo uma montagem de uma linha nova lá de produção de ração de peixe. Tá? Ração animal, de proteína animal a partir de peixe. Eles processam o que não é aproveitado do peixe para produzir proteína animal. Então, turma, para quem quiser seguir meu currículo e depois mandar um alô lá para a gente trocar uma ideia, tá aí minha página no LinkedIn, meu próprio nome, e o e-mail aqui da faculdade que a gente vai se comunicar bastante é o thiago.sgx@unipam.edu.br. Moçada, grupo do WhatsApp que eu criei é para a gente realmente usar o grupo para fins da disciplina. Tá? Então, peço vocês que não mandem nada no grupo que não for relacionado à disciplina, para a gente manter uma harmonia legal aí. Então, quando eu tiver que mandar algum arquivo para vocês, ou tiver que vocês comunicarem alguma coisa comigo, ou eu comunicar alguma coisa para vocês, vamos fazer isso sempre via grupo do WhatsApp, que é mais fácil, a gente toda hora vê, e eu trabalho no WhatsApp o dia inteiro, então, assim, é mais fácil a gente se comunicar do que por e-mail, tá? As entregas, quando tiver alguma entrega para ser feita, trabalho, prova, enfim, nós vamos fazer via portal, tá? Aí as entregas não serão via WhatsApp nem via e-mail,
a não ser numa eventualidade via e-mail, mas de forma geral, sempre via portal. Beleza? Para ficar documentado, registrado e mais fácil de eu resgatar caso haja necessidade. Beleza, turma? Me apresentando aí, para que vocês para quem não teve nunca aula comigo, para que a gente se aproxime um pouco mais. Pessoal, como eu não conheço muitos de vocês de dar aula, e todo mundo eu não conheço pessoalmente, né? Porque nós tivemos aula já, as primeiras aulas que nós já tivemos foi já na pandemia. Vocês me desculpem, mas assim, eu sou muito ruim para gravar nome. Então, à medida que a gente for desenvolvendo a disciplina, for se conhecendo, eu vou gravar o nome de vocês, ou pelo menos da maioria, para a gente ir conversando, tá? Então, me dá um crédito aí, que eu sou muito ruim para gravar nome. Sou péssimo nisso. Mas vai dar certo. Nós vamos conseguir tocar uma disciplina legal. Nossa ementa, galera, que nós vamos trabalhar, vai ser, primeiro, nós vamos falar o que é projeto, programa e portfólio. Não sei se essa terminologia está, se vocês têm algum tipo de convivência com essa terminologia. Mas, se não tiver, não se preocupem, nós vamos falar bastante disso. Depois, nós vamos falar um pouco sobre influências organizacionais no gerenciamento de projetos. Como que são, o que influencia de normas culturais de organização, como que eu posso organizar, inclusive está errado no slide aí, depois eu preciso corrigir, essas estruturas organizacionais, quem são as partes interessadas no projeto, como que é um time de projeto e quais são os ativos desses processos organizacionais. Inclusive, deixa eu fazer isso agora. Antes que eu me esqueça. Depois vamos falar do ciclo de vida de um projeto. Vamos falar dos processos de gerenciamento de projetos e vamos falar das áreas de conhecimento em gerenciamento de projetos. E aí, turma, nós vamos passar do item 1 ao item 4, nós vamos passar muito rápido, vocês vão ver. Vai ser um tapa, nós vamos arrematar isso tudo. Porém, no item 5, nós vamos gastar muito tempo falando dele. E aí nós vamos falar de forma bem detalhada de integração, escopo, tempo, custo, qualidade, comunicação, risco, aquisição, parte interessada e recursos humanos. Esse item 5, é fundamental para a gente entender gerenciamento de projetos. E aí, em cima disso, nós vamos desenvolver as nossas avaliações. Antes de eu comentar de avaliação, a bibliografia básica, basicamente constituída desses 3 livros, mais um que é o Beabá, é a Bíblia do Gerenciamento de Projetos, que eu vou passar o nome dele para vocês já já. E temos aqui a nossa bibliografia complementar, também voltada ao gerenciamento de projetos. Então, turma, tranquilo? Tranquilo. Moçada, quando a gente fala em gerenciamento de projetos, nós temos esses 4 livros aqui, que são extremamente importantes para a gente falar e utilizar no gerenciamento de projetos. Mas eu queria chamar a atenção para esse segundo, que é o Project Management Body of Knowledge, ou PMBOK, que é o que a gente chama esse livro. O que é o PMBOK? O PMBOK, gente, é um livro onde tudo que se fala em gerenciamento de projeto e em boas práticas de projeto estão dentro desse livro. Inclusive, eu não sei se eu ainda tenho o PMBOK, o arquivo do PMBOK. Depois eu vou conferir aqui nos meus arquivos. Se eu tiver, eu passo ele para vocês. Tá? Em PDF. Ele é bem extenso.
Então, turma, o PMBOK, que é esse cara aqui, ó, é o que nós vamos usar no nosso dia a dia de gerenciamento de projetos. Sempre, sempre. Qualquer lugar do mundo que você for falar em gerenciamento de projetos ou em project management, esse livro aqui é o que qualquer escola do mundo utiliza para falar sobre gerenciamento de projetos. Beleza? Turma, nosso sistema de avaliação. Nosso sistema de avaliação, então, vai ser constituído por 2 provas e 3 trabalhos. Sendo, primeira prova e o primeiro trabalho lá no dia 31/8. Ou seja, o primeiro trabalho ele vai ser entregue no dia 31/8. Tá? Valendo 2 pontos, e a primeira prova nesse dia, valendo 8. A segunda prova vai ocorrer lá no dia 5 de outubro e a entrega do segundo trabalho também no dia 5 de outubro, valendo 4 pontos. E a terceira etapa, moçada, vai ser um trabalho final, valendo 10 pontos, a ser apresentado lá no dia 23 de novembro. Como que esse trabalho vai funcionar? Lembra que eu falei para vocês que lá no item 5, nós temos várias áreas diferentes de um projeto? Bom, na verdade, o trabalho 1, o 2 e o 3 é um trabalho só, dividido em 3 partes. Então, nós vamos fazer um trabalho que vai começar e ele vai ser contínuo até ser apresentado lá no dia 23 de novembro. Certo? Então, vocês vão desenvolvendo o trabalho ao longo do semestre. Eu vou separar algumas aulas para que a gente faça essa. Nós vamos trabalhar quase muitas vezes em sala de aula, para que esse trabalho, no final, ele seja apresentado lá no dia 23 de novembro. Beleza? Trabalho em grupo, desenvolvendo um projeto assim. No dia 30/11, a nossa avaliação colegiada, e no dia 15/12, a AVIM. Tranquilo, turma? Tranquilo. Turma, primeira coisa que eu queria comentar com vocês. Essas datas, elas são inegociáveis, ou seja, elas vão ser mantidas desse jeito até o final do semestre. Ah, professor, mas no dia 5 de outubro tem mais 2 provas. Se organize. Você sabe no primeiro dia de aula que você tem uma prova e um trabalho para ser entregue lá no dia 5. Ah, mas o professor marcou de última hora. Tudo bem. Ele pode mudar. Eu não mudo data de prova. E nem trabalho. Então, essas datas, turma, elas são inegociáveis. Certo? Todo o material que a gente trabalhar em sala de aula relativo a slide, relativo a qualquer que seja dessa natureza, eu passo para vocês. Então, vocês vão ter o meu material disponibilizado. Certo? Pelo amor de Deus, gente. Eu tenho semana inteira de aula, tem muita coisa na minha empresa para fazer também. Se eu esquecer, me cobrem. Thiago, por favor, manda os slides lá para nós. Manda o material que você falou que ia mandar. Não deixe para chegar lá no dia 4 de outubro e falar assim, nossa senhora, você não mandou o material, manda agora para nós. Posso até mandar, mas não vai resolver a vida de vocês. Beleza? Então, não deixem. E podem me cobrar, sintam-se à vontade de mandar mensagem no grupo. Thiago, manda para nós o material lá que você falou que ia mandar e ainda não mandou. Sintam-se à vontade para fazer isso. Não precisa ficar esperando, por exemplo, o representante de turma pedir material. Qualquer um de vocês aí pode mandar mensagem lá que a gente vai resolvendo. Certo? Que aí fica bom para todo mundo. Turma, dúvidas em relação a essa distribuição de pontos aí? Tranquilo, Thiago. Ah, professor, mas como que vai ficar as aulas? Boa pergunta, também não sei. Turma, mantendo-se o regime letivo remoto, as provas vão ser igual vocês estão habituados a fazer. E as apresentações também, como vocês devem estar habituados a fazer, tudo via Meet.
tá? No caso das aulas voltarem, eu não sei na condição de vocês, por exemplo, em relação à vacinação. Eu tomei a primeira dose, já, graças a Deus. Mas eu acredito, por exemplo, aqui em Patos, agora está vacinando 34 e 33 anos, se não me engano, essa semana. Então, provavelmente, imagino que muitos de vocês sejam da faixa dos 20 e alguma coisa, em breve chega para vocês. Não sei como é que vai ser. Uai, 27, então tá bom, Eduardo. Tá bem adiantado, então. Que bom. Então, não sei como vai se desenrolar. No caso das aulas voltarem, tá? A gente reorganiza, às vezes, alguma coisa em relação aos trabalhos. As provas vão se manter do mesmo jeito, todas elas fechadas, tá? E as datas mantém independente do regime de aulas que a gente estiver tendo na época. Certo? Combinados, turma? Então vamos lá. Outra coisa. Se porventura vocês conhecerem alguém que não esteja no grupo, tá, e está fazendo essa disciplina, me passa ou passa para quem que é o representante? É o Paulo Vitor, né? Passa para mim ou para o Paulo Vitor, qualquer um de nós dois. Se porventura vocês souberem de alguém que porventura não está no grupo, que pode acontecer. Como tem gente ainda matriculando por esses dias, pode acontecer da pessoa não estar no grupo. Então, se porventura ficarem sabendo, vocês me avisam ou avisam o Paulo Vitor, por favor. Tá? É importante que nossa comunicação ela vai ser feita toda pelo grupo do WhatsApp. Tranquilo? Turma, então nós vamos passar por todas essas fases aqui nesse trabalho nosso. Nós vamos ter uma introdução que eu vou apresentar para vocês vários conceitos do que nós vamos ver ao longo desse semestre. As áreas de conhecimento, fases e ciclo de vida de um projeto, quais são as estruturas organizacionais, quais as interfaces que eu tenho entre as várias áreas de conhecimento de um projeto. E, por fim, nós vamos montar esse plano de projeto. Aí. Moçada, começando a introdução, já começa falando para vocês do PMI. PMI é uma instituição sem fins lucrativos que é responsável, primeiro, para determinar as diretrizes do gerenciamento de projeto a nível mundial. Então, é um órgão responsável por ditar as regras e as ferramentas que são utilizadas para gerenciamento de projetos. Segundo ponto, esse PMI ele é responsável pela criação e atualização do PMBOK, ou seja, do livro de cabeceira nossa de gerenciamento de projetos. Quem publica ele, quem atualiza ele, é o PMI. Certo? Terceiro ponto. Existem certificações feitas pelo PMI, tá? Aonde qualquer um de nós, com uma pós-graduação realizada, igual a que eu fiz, né? O MBA que eu realizei, eu posso tentar uma certificação no PMI, uma certificação chamada de PMP. Project Management Professional, que é uma certificação reconhecida mundialmente, emitida pelo PMI. Então, eu tenho que realizar um cadastro, uma prova, e eu sendo aprovado nessa prova, eu tenho essa certificação PMP. Essa prova, gente, é alguns dólares aí. Então, ela custa em torno aí de uns 190, 200 dólares a inscrição para a realização dessa prova. Eu não fiz. Tá? Eu não fiz, não tentei ainda fazer. Talvez um dia eu tente fazer essa prova para tentar a certificação PMP, mas se algum de vocês um dia fizer o MBA, vocês podem ter certeza
que é uma certificação muito aceita, tá? Em grandes empresas que trabalham com projetos, e dá uma valorizada boa aí no salário. Para quem tiver interesse, o site é o pmi.org. É interessante, tá? Eu já pensei em fazer, só que na hora que pensa no preço, dá uma assustada aí no caboclo, dá uma desanimada. Então, precisa um pouquinho mais de, de coragem para fazer ela. Mas em breve eu devo realizar essa prova do PMI para tentar a certificação PMP. Beleza? Então, turma, tá aí o PMBOK, a 6ª edição, que é a última que saiu de 2017. Se vocês pararem para pensar, $200 hoje, 2 vezes 5, 10. Então, é 1.000 conto uma prova dessa. E isso que ela é realizada nas capitais, né? Então, mais próximo de nós aqui vai ser BH ou Brasília. Então, você tem o custo da viagem, deslocamento, não sei o que lá, para realizar uma prova dessa. É pesado, não é brinquedo. Aliás, pode estar até mais do que isso, tá? Que tem um tempo assim que eu não vejo qual que é o preço exatamente dessa prova. Depois eu vou procurar saber e conto para vocês. Então, tá aí a última edição do PMBOK, que é a 6ª edição de 2017. Muito provavelmente deve estar saindo uma por agora, tá? Com alguma atualização ou outra em relação à 6ª edição. A última edição, que foi a 6ª, teve uma grande atualização, que foi o gerenciamento de stakeholders. E aí nós vamos ver um pouquinho o que são esses stakeholders, que a gente fala tanto em projeto, que foi a última grande atualização que teve nessa 6ª edição aí. Então, turma, uma das diretrizes mais importantes que a gente tem de qualidade dentro de projetos é a ISO 10006, que já dá um indicativo para nós de como que nós vamos tratar um projeto. Então, ela fala o seguinte: um processo único, consistindo de um grupo de atividades coordenadas e controladas, com data para início e término, empreendido para alcance de um objetivo conforme requisitos específicos, incluindo limitações de tempo, custo e recursos. Bom, dessa definição aí, gente, o que vocês podem me dizer a respeito de um projeto? Quais são as principais características? Vamos lá, conta para mim aí disso daí. Gastar menos, ganhar mais. Como? Pessoal, quem falou aí, por favor, repete, por favor, que deu uma cortada no áudio aqui. Gastar menos e ganhar mais, Matheus, mas em que sentido? Buscar uma metodologia melhor que a atual. Bom, pode ser planejamento, Nicole? Sim, planejamento passa pelo gerenciamento de projetos. O que mais? Paulo, como assim um bom capital? Conta para nós. Bom custo, benefício e qualidade? Sim. Beleza. Por aí. Turma, o PMBOK fala para nós o seguinte, ó. Que um projeto, ele é um empreendimento temporário, planejado, executado e controlado, com o objetivo de criar um produto ou serviço único. Já clareou um pouquinho as ideias. A gerência de projeto fala para nós que um projeto é uma aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas em atividades de projetos para atingir seus objetivos. Então, a gerência são as ferramentas para eu atingir o objetivo do projeto. Então, a primeira característica importante, gente, de um projeto
é que ele é algo que vai ser feito, não é repetitivo, ou seja, todo projeto é único, ele tem uma sequência clara e lógica de eventos, de etapas que precisam ser cumpridas. Obrigatoriamente, um projeto ele tem início, meio e fim. Não existe projeto que não tenha fim, tá? E aí é importantíssimo isso, depois nós vamos conversar a respeito dessas etapas um pouco mais para frente. Aonde eu tenho que definir, eu tenho que atingir um objetivo, então esse projeto, ele obrigatoriamente tem que ter um objetivo claro e específico, conduzido por pessoas que têm que saber a sua função dentro de cada etapa, e no final das contas, eu tenho que ter qualidade desse projeto, eu tenho que ter um tempo estabelecido para que esse projeto dure, ou seja, eu tenho que ter um fim, um início e um fim claro, e eu tenho que controlar os custos e os recursos que estão envolvidos nesse projeto. Então, basicamente, gente, eu estou buscando algo que é temporário, ou seja, ele tem que começar e tem que acabar, então ele tem início, meio e fim. Ao mesmo tempo que eu tenho que criar um produto único ou exclusivo, seja produto físico, seja um resultado ou seja um serviço. Então eu tenho que ter isso claro, definido e cumprido. No final das contas, para me gerar algum tipo de benefício. E aí que está. Esse benefício pode ser em dinheiro, ou seja, eu quero fazer um projeto para ter lucro em alguma coisa, num produto, num serviço, num resultado, enfim. Ou pode ser também por exigência de lei. Então, pode ser que o meu benefício seja simplesmente não ferir a lei. Então, muitos projetos são realizados por exigência legal. Porque se fosse viável, porque se não tivesse essa exigência, muitas vezes eles não seriam viáveis, então não faria. Turma, quanto de alumínio se recicla no país hoje, no Brasil? Alguém sabe falar? Quantos por cento do alumínio consumido hoje no nosso país é reciclável ou não? É reciclado ou não? Acredito que bem pouco, né? Eu arrisco dizer que mais de 90% do alumínio que a gente consome, ele é reciclado. Hoje no Brasil. As latas são uma grande fonte, né? Sim. Não só, mas são a grande fonte. Por quê? Se tudo no nosso país não funciona, por que a reciclagem de alumínio funciona maravilhosamente bem? Porque é obrigatório? Não, não é obrigatório reciclar alumínio, não. Porque alguém gerenciou um projeto que foi capaz de reciclar com facilidade o alumínio. Por aí. Sabe por que é reciclado? Porque você produzir 1 quilo de alumínio reciclado é mais barato do que você extrair 1 quilo de alumínio e processar ele. Se extrair alumínio fosse mais barato do que reciclar alumínio, muito provavelmente não seria reciclado. A não ser por exigência de lei. Certo? Então, turma, projeto, ele tem que gerar benefício. Lembra que eu falei para vocês que eu estou fazendo mestrado? Né? Estou para defender meu mestrado. Meu mestrado foi o seguinte. É numa empresa chamada Tupi. Alguém conhece a empresa Tupi? Fabrica muita conexão galvanizada, curva, niple, união. Vocês já viram essa empresa? Escreve assim, ó.
Então, o meu projeto de mestrado foi feito nessa empresa, na Tupi. Hoje é a maior fundição da América Latina. Tá? Só que o grosso deles não é nem tanto essa parte de conexão. São muito fortes em conexão. São a principal empresa do mercado nessa área. Mas eles são fortíssimos em produção de material fundido. Então, por exemplo, eles fabricam para a Ford. Fabricava para a Ford, né? Bloco de motor, biela, pistão, virabrequim, cabeçote. Os motores Ford, praticamente, todos eram feitos pela Tupi. Inclusive para exportação. O V8 do Mustang americano era feito aqui no Brasil, lá em Santa Catarina, pela Tupi. Chevrolet, a Tupi fabrica alguns motores para Chevrolet. Para a Volks, também algumas coisas. Peça de suspensão. Fabrica para a máquina agrícola também. Então, a Tupi, ela fabrica tudo que é relativo à fundição de materiais, ela fabrica. E o meu trabalho, a Tupi desenvolveu uma nova liga de ferro fundido, que era possível ser produzida, mas ela não sabe se é viável ser produzida. Então, eles estavam estimando em gastar mais ou menos de 10 a 15 segundos de economia de tempo para usinar essa liga, para fazer bloco de motor. Mas fala, não, mas 15 segundos, pelo amor de Deus, 15 segundos é pouco demais. Mas se você multiplicar isso para algumas milhões de unidades produzidas por ano, será que é tão pouco assim? Só a Fiat em Betim produz 3.500 carros por dia. Só em Betim. Então, turma, quanto de economia se tem nisso daí? Que tipo de projeto que eu preciso para dimensionar uma liga nova que vai me dar um ganho de produção lá na linha? E o quanto eu consigo estimar isso? Quanto eu vou investir num projeto desse para ter o benefício que eu preciso, que no final das contas é uma economia de custo, com ferramenta, com energia, com pessoa, por que não? Com desgaste de material, com eficiência produtiva, enfim. Então, turma, tudo isso passa pelo projeto. Né? Quer dizer, eu não estou desenvolvendo a liga, eu estou fazendo um monte de teste que eles pediram, eu fiz, né, um monte de testes que eles pediram, para depois eles vão comparar os parâmetros que eu obtive e vão tomar decisão lá, junto com outros alunos que também estão fazendo testes selecionados. Eu fiz de torneamento, tem aluno fazendo com fresamento, tem aluno fazendo com furação, tem aluno fazendo com brochamento e tudo mais, para poder, no final das contas, em cima daqueles tantos de parâmetros que eles têm, em cima dessas ligas, eles vão falar, é viável ou não é viável produzir essa liga que nós desenvolvemos. Então, moçada, isso é um projeto da Tupi que é gigantesco. E eu sou um cisquinho dentro desse projeto. Certo? Então, moçada, inclusive vocês já tiveram ciência dos materiais? A disciplina ciência dos materiais? Lá nessas ciências dos materiais, Janaína quem dá. Muito provavelmente vocês tiveram um livro na bibliografia escrito pelo Wilson Luiz Gesser. Esse cara que foi meu orientador de mestrado, meu co-orientador de mestrado. Wilson Luiz Gesser. Então, vocês verem esse nome aí, vocês vão lembrar. Então, turma, um projeto, ele envolve essas 3 etapas básicas aí. Então, se a gente for pensar lá na antiguidade, por exemplo, as pirâmides, palácios, aquedutos que foram feitos. Esses caras tinham puta conhecimento de projeto de engenharia para fazer isso daí. Eles não tinham tecnologia de simulação,
de software, de desenho, de projeto que a gente tem hoje. Bom, eu acredito que não, né? A gente não sabe até hoje, de fato, como isso aí foi feito. Mas eles tinham uns recursos, vamos partir do princípio que eles tinham recursos tecnológicos muito mais limitados que nós temos hoje. Agora, como que eles punham um projeto desse de pé? Como que executavam essas obras? Eduardo, tem que ver aquele programa, aquela série. Eram os deuses astronautas. Bom, na história moderna, turma, quem já ouviu falar no Projeto Manhattan? Que foi a criação da primeira bomba atômica, lá na Segunda Guerra Mundial. E o Projeto Polaris? Projeto Polaris que deu origem à internet que a gente usa hoje. O Homem à Lua, a ida do Homem à Lua lá na década de 60. Tá certo que era num contexto muito diferente, né, de Guerra Fria e tudo mais, mas quanto projetos dessa natureza, com uma limitação tecnológica da época, quanto desses projetos foram bem-sucedidos? Como que esses caras conseguiram pôr esse projeto em prática, né, terminar esses projetos dessa magnitude com o que eles tinham na época? Qual que era o sistema de gerenciar projeto que eles tinham? Será que tinham? Provavelmente sim, porque senão, muito difícil um projeto desse tamanho sair sem ter gerenciamento. Então, nesses projetos mais antigos, gente, técnicas de gerenciamento de projetos, elas eram utilizadas mais em projetos de muita magnitude, de tamanho muito grande, de custo muito alto, ou que demandaria tempo extenso demais. Pequenos projetos não se utilizava muito essa metodologia. Hoje, a gente já está com a realidade diferente. Hoje, empresas sérias, empresas que trabalham de fato com gerenciamento de projetos, esse gerenciamento ele é utilizado tanto nos projetos grandes, nos projetos top, quanto nos projetos do dia a dia. E é importantíssimo porque ele gera benefícios se bem aplicado. Ele gera boas condições de trabalho se bem aplicados, se bem dimensionados, se bem estruturados. Então vamos pensar o seguinte. Não sei se alguém de vocês já foi, mas muitos de vocês já devem ter visto o Empire State Building em algum filme, em alguma série, em algum lugar na vida, vocês já devem ter visto isso. Bom, foi um prédio construído em 11 meses e concluído antes do prazo e abaixo do orçamento. Os caras construíram 4,5 andares por semana. Esse aqui também, muito provavelmente, vocês já viram em algum filme ou alguma série. Essa represa Hoover, próximo a Las Vegas, se não me engano. Ou seja, ela foi feita na década de 30. Ela tem uma barragem de 230 metros de altura. E ela é formada por blocos. É um empilhamento de blocos. Pessoal, eu não sei a idade que vocês têm, mas eu sou um pouquinho mais antigo do que esse telefone aqui, ó. Ou seja, como se saiu de um cara desse, que mal fazia ligação, para um cara desse que faz de tudo, inclusive ligação. Muita gente esquece que ele faz isso também. Como que eu consigo evoluir em vários aspectos? Desse aqui até esse. Recurso, velocidade, armazenamento de informações,
qualidade de armazenamento da informação, velocidade de operação, velocidade de transmissão de arquivo, de ferramenta, de operação e daí por diante. Então, turma, vocês concordam que isso daí é uma evolução muito grande? Uma evolução extremamente significativa? Nós estamos falando aqui em 25 anos. Né? Quem já viu essa ponte suspensa lá em Portugal, turma? Uma ponte para pedestre. Fica num parque. Isso, num parque. Tem na reportagem que eu coloquei para vocês. Então, ela está suspensa, gente. Ela tem 516 metros de comprimento e está suspensa numa altura máxima de 175 metros. E para colocar esse negócio aí no lugar? Como que tem que ser um projeto feito? E aí eu não estou falando um projeto simplesmente só o dimensionamento, tá? De carga e tudo mais, claro, passa pelo dimensionamento de carga, mas como que eu consigo pôr uma porcaria dessa no lugar aí? Com segurança, dentro do prazo, dentro do custo? Será que foi atingido? O que é isso aqui, turma? Reclusa. De onde? Canal do Panamá. Canal do Panamá. Quem não conhece e quem se interessar, eu recomendo, você tem série de vídeos, documentários aí no YouTube, a torta e a direita falando sobre o canal do Panamá. É espetacular como o que os caras fizeram no sistema de eclusa para economizar a volta na América do Sul para ir do Oceano Atlântico para o Oceano Pacífico ou do Pacífico para o Atlântico, via marítima. Então, antes o cara tinha que descer a costa brasileira, contornar lá embaixo a Argentina, subir o Chile, tal, para chegar do lado de cá. Por transporte marítimo, claro, né? Os caras rasgaram o meio do continente americano e fizeram o famoso Canal do Panamá. E um projeto desse? Será que tem que ser bem controlado? Tem que ser bem dimensionado? Bem estudado? Né? Agora, gente, pensa o tempo de planejamento de um projeto dessa magnitude. Quanto isso aqui precisa ser planejado? Bom, fica aí meu questionamento. Turma, essa reportagem aqui, do dia 15 de julho de 2021. Tem uns 15 dias só, 15, 20 dias. Carros elétricos serão obrigatórios na Europa em 2035. Ah, mas eu quero a combustão. Não. Que tipo de exigência que é esse projeto aqui? Mercadológica? Ou legal? E quem não conseguir se adaptar? Ou seja, você tem, hoje nós estamos falando em 2021, 14 anos para desenvolver um projeto desse. Você vai desenvolver por 14 anos? Ou joga no mercado e usa o mercado para testar seu projeto? Outro projeto, mais ou menos na mesma área. Outra exigência legal, mais ou menos na mesma área. Bom, tem uma legislação falando o seguinte, a partir de 2035 é obrigatório todo carro zero ser elétrico. Outra lei. Não, beleza, no Brasil sei lá quanto que vai ser, mas a partir de agora, todo prédio novo em São Paulo vai ser obrigado a ter recarga para carro elétrico. Ixi, e aí?
E os que estão em construção? E os que vão começar semana que vem a serem construídos? E aqueles projetos que estão prontos, aprovados na prefeitura, com a VCB do projeto e tudo mais, e vão ser começar. Será que esses caras vão ter ou não vão ter? Será que há um ano atrás, quando eu pensei em fazer esse prédio, eu pensei que a legislação ia mudar? Eu dimensionei uma rede elétrica. E agora? Redimensiona tudo? E se eu já comprei esse material? O que eu faço com isso? E se eu vou aumentar em 15% no meu custo do meu prédio e eu não tenho essa sobra de 15% no orçamento? Eu já vendi os apartamentos todos, eu não posso bater lá no cara que me comprou e falar assim, ó, sabe aquele valor que você me deu? Me dá mais 15%. E aí? Turma, projetos são extremamente dinâmicos. E projetos que vão durar anos, eles precisam ser muito bem planejados. Só uma pergunta para vocês. Quanto que está o dólar hoje? Acho que 5,20, alguma coisa, eu acho. 5,20? Exato, 5,20. E daqui a um ano, quanto que vai estar o dólar? Bom, vai depender muito da economia fracassada que o Brasil tem. Não, mas olha, você está fazendo um projeto que vai durar 2 anos. E 50% das coisas que você vai comprar são importadas. Ou seja, você vai comprar em dólar. Você tem que resolver hoje. Quanto que vai estar o dólar o ano que vem? Eu acho que você tem que tentar calcular o valor máximo, né? Que esse dólar pode chegar. Beleza, é uma alternativa. Então, vamos pensar. Não, então, eu sei que pelo cenário que eu vejo, o dólar, o ano que vem, vai estar R$6. Então, eu vou comprar tudo agora. Tudo que for importado, eu compro agora. Compro e guardo, para usar quando for a hora. Beleza? É uma alternativa? É. Eu também. E se eu tiver uma lei dessa que muda do dia para a noite? Eu estou com esse material todo estocado. O que eu faço com isso? Se tiver uma queda bruta no dólar aí, vai ter que engolir esse material, né? Porque o cara não vai querer pagar. Uma empresa pequena, se eu for uma Odebrecht da vida, eu tenho caixa para segurar essa variação. Mas se eu for o Zé Engenharia? Ou teria que talvez tentar mudar o projeto ou vender esse material e tentar comprar outro. Mas qual é o custo disso? É muito ou é pouco? Eu consigo absorver esse custo? E se o material que eu comprei De agora... todo jeito, eu acho que ia ter perda, né? Não, eu tô perto grande. E se eu comprar um material agora, para usar o ano que vem, a legislação muda, esse material fica desatualizado. Ou seja, quem tiver comprando não vai comprar material desatualizado, que é o que eu tenho guardado. Aí você vai ter um lucro maior. E se eu compro tudo a 5,20, que está o dólar agora? Aí chega o ano que vem, o dólar está a 4,50. Aí chora. E aí? Eu vou repassar esse custo para o cliente? Não. Não, Quando eu comprei, nem estava paga. 5,20. Vou pagar relativo ao meu dólar de 5,20. Vai pagar 4,50 não. E aí? Turma, Aí ele busca o projeto de, sei lá, outra empresa que está no valor dos 4,50. estão vendo como esses cenários que a gente não domina, que não está na nossa mão resolver, impactam e muito em projeto que a gente está fazendo? Porque tem projeto que mês que vem tem que estar pronto. Tem um mês de duração, 2, 3 meses, enfim, não sei. Mas tem projetos que são 4 anos, 5 anos, 8 anos. Se eu pegar um projeto para fazer um estádio de futebol, por exemplo, que em média está lá 2, 3 anos de construção, como que vai estar o cenário daqui 2 anos desse projeto?
Tem que ter muito planejamento, concorda? Então, das coisas que eu mais vou bater na tecla com vocês aqui ao longo dessa disciplina é planejamento. Isso, João, boa. Esse aí é um que está, ó. Exatamente. Planejamento. Como que a gente planeja custo? Como que a gente planeja tempo? Como que a gente planeja recurso? Como que a gente planeja pessoas? Como que a gente planeja lidar com as instituições, pessoas e tudo mais que possam vir a impactar no meu projeto de alguma forma. Beleza? Então, nós vamos ver muito isso ao longo da disciplina. E aí, turma, a gente fala que projeto pode vir de demanda de mercado, de uma necessidade organizacional, da solicitação do cliente, um avanço tecnológico ou de um requisito legal. Então, tudo isso pode ser a origem de um projeto para mim. Quando eu falo em demanda de mercado, opa, a concorrência lançou um negócio que eu tenho que correr atrás dela. Ou eu estou abrindo um mercado novo. Ou o mercado agora está solicitando isso. Exemplo, veio pandemia. O que todo mundo passou a fazer? Assistir aula em casa. Assistir curso em casa. Com isso, muita gente precisou o quê? De um computador, de uma câmera, de um ring light, alguma coisa do tipo. Bom, se eu não tenho, eu preciso ter. Então, eu tenho que fornecer isso para o mercado. O mercado está necessitando disso. Aplicativo de delivery de comida. Antes eu tinha 3, 4, e agora? Bom, o mercado demandando isso. Certo? Necessidade organizacional. Estou falando para vocês. Hoje, eu estava lá dentro da Patência. Tiago, precisamos montar 3 passarelas aqui. Beleza, estou lá executando as passarelas para eles. Tiveram uma necessidade organizacional e eu estou executando o projeto para eles. Solicitação do cliente, mesma coisa. Avanço tecnológico. Cara, antes eu tinha que pegar meu telefone celular e ligar para comunicar as pessoas dentro da empresa. Agora não, agora eu posso montar um sistema de rádio, os principais têm acesso ao rádio, e eu falo com quem eu quiser, em tempo real. Sem correr o risco de um telefone estar sem sinal, ligar, a pessoa não ouvir, não atender e daí por diante. Por que não? E requisito legal? Fiz uma inspeção há um tempo atrás, os caras tiveram um acidente na empresa, o funcionário deles perdeu o braço aqui, ó, na altura do cotovelo, ficou toco. E aí precisaram adequar uma série de itens para que pudessem voltar a trabalhar. O Ministério do Trabalho foi lá, barrou a empresa, mandou fechar, todo mundo para casa. Ou seja, eles tiveram que desenvolver um projeto de adequação de segurança em várias frentes diferentes para que pudessem voltar a operar. É um requisito legal. Eles estavam totalmente fora das normas vigentes, principalmente NR12 e NR10. Exigência legal. Tiveram que adaptar. Não tem conversa. Então, turma, um projeto ele tem que atender a requisitos gerenciais, e eu falo de escopo, tempo, custo e recursos, nós vamos ver deles mais para frente, e requisitos técnicos de qualidade do produto. Beleza? Bom, em cima disso, isso, Biano, foi lá na Godoeira. Lá na Godoeira mesmo. Então, turma, quando a gente fala em projeto, nós estamos falando de ativos que vão ser alavancados por um capital para gerar resultado e para refletir em venda. E aí, quando a gente vai falando em gerenciamento de custo, nós vamos trabalhar com esses dois conceitos, que é o taxa de retorno sobre o ativo e taxa de retorno sobre o patrimônio líquido. Nós vamos
aprender a calcular esses dois itens em cima de um projeto. Beleza? Dúvidas daí, moçada? Bom, Tá tranquilo. então, basicamente, turma, um projeto ele tem que ter os objetivos bem definidos para que eu defina quais as estratégias que eu vou usar e eu definir quais serão os projetos baseados nessas estratégias para eu atingir esses objetivos. Com isso, fechamos nossa aula de hoje. Dúvidas, moçada?